Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. Falaremos hoje sobre a Ordem dos Bons Espíritos, que já diz respeito a uma realidade superior à de nosso mundo. Mas tentaremos compreender, ainda que de maneira mais contemplativa, a realidade desse grupo de espíritos. Comecemos com o primeiro item. Bons Espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os move o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Antes de vermos as características desses grupos, vamos acrescentar algumas questões interessantes. Mais comumente, essa classe de espíritos está presente nos mundos de regeneração, onde o mal perde quase totalmente a sua força e o bem é mais presente, comum e abundante. Isso não quer dizer que não tenhamos também nos mundos de prova e expiação, que é onde nos encontramos, espíritos desse gênero, pois muitas vezes são eles os missionários e as grandes referências que temos para que a humanidade evolua um pouco mais, principalmente no quesito moral. No entanto, uma passagem que merece ser destacada e que sintetiza bem a diferença entre os espíritos mais elevados dos menos adiantados está no ponto em que se diz que os bons espíritos ainda enfrentam provações. No Espiritismo, tem-se o costume de falar que temos expiações ou resgates de coisas negativas que fizemos durante nossas encarnações anteriores. Temos também as provações, que são literalmente testes para que o espírito comprove se já compreendeu de fato a lição e se já está apto a praticá-la com naturalidade. Sabendo disso, também dizemos que nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Como assim? Passar pelo resgate dos erros cometidos é sempre penoso e indica um momento de teste pessoal inevitável, que pode ser bem ou mal vivenciado. Pode gerar progresso ou impedir o avanço do espírito e até aumentar as dívidas acumuladas. Enquanto isso, uma provação pode ser simplesmente, como dito anteriormente, uma oportunidade de colocar em prática aquilo que já se compreendeu, sem a necessidade de reparar algo que tenha sido feito anteriormente. Assimilando isso, entendemos que os bons espíritos são sempre provados, mas praticamente nunca passam por expiação de seus erros, porque já superaram essa etapa e comungam com o bem. Por outro lado, os espíritos inferiores sempre têm o que expiar. Ele serve também como um teste, para aprová-los ou reprová-los na escola encarnatória que chamamos vida. Enfim, tendo essa noção, podemos passar para as divisões das classes dos bons espíritos, e segue. Quinta classe: espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Vão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual.
Outro ponto curioso que está no início desta explicação é o fato de que os espíritos utilizam sempre de ferramentas para manifestar a sua bondade ou a sua ignorância. A inteligência é uma delas. Essa ferramenta, contudo, nem sempre progride com a mesma velocidade que o desenvolvimento moral. No caso dos espíritos superiores, desta classe de espíritos benévolos mais propriamente dito, a moralidade supera a inteligência, e temos espíritos muito humildes e dispostos a fazer o bem, mas que nem sempre conseguem manifestar essa bondade de maneira muito direta. São comumente aqueles que acompanham os superiores nas tarefas e que estão sempre dispostos a serem úteis aos seus irmãos. No demais, creio que a própria descrição sobre eles seja bem clara. Continuemos então. Quarta classe: espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Aqui temos o contrário. Espíritos muito desenvolvidos intelectualmente e que estão sempre dispostos a utilizar sua inteligência para questões positivas, ainda que nem sempre a preocupação maior seja a ajuda direta aos demais. Em outras palavras, estes estão mais preocupados em aprender do que em auxiliar, mas nunca desviam seus conhecimentos do bom caminho. Enfim, sigamos para o próximo item. Terceira classe: espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Aqui, em síntese, podemos dizer que temos uma união mais harmoniosa entre moralidade e inteligência, formando a sabedoria. Esse equilíbrio, no entanto, ainda não é o suficiente para que sejam classificados como espíritos superiores ou puros, pois, certamente, ainda tem algo a provar. Testes a passar. E por fim, nossa última classe de hoje. Segunda classe: espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Essa explicação nos parece bastante objetiva e clara, sendo até difícil acrescentar algo. Essa classe é a mais alta entre os espíritos que ainda precisam passar por provação. Depois dessa etapa, já teremos os espíritos puros, que é o tema do nosso próximo encontro. Assim vamos encerrando a nossa reflexão de hoje e com a graça do bom Deus nos veremos em breve. Se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe este vídeo, curta, deixe a sua opinião, pois a sua participação ajude muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.